Evangelho de São João, capítulo 18, Novo Testamento, Neotestamentária Palavra, diz assim: tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com os seus discípulos. E Judas, que o traíra, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e achotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhe: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Disse-lhes Jesus: sou eu. E Judas, que o traíra, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Até aqui. Diga: recuaram e caíram por terra. Recuaram e caíram por terra. Só mais uma vez. Recuaram e caíram por terra. Só uma vez mais. Recuaram e caíram por terra. Observe o versículo 3 deste mesmo capítulo, as últimas sentenças verbal deste versículo. Observe que esses elementos traziam consigo três elementos distintos: lanternas, achotes e armas. Dá para repetir esses três elementos? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 já. Só uma vez mais. Só as mulheres. Compassadamente e compassado. Como só as mulheres. Eu pediria, meu amado irmão, que escutasse. Eu falei as mulheres, o varão falou, a não ser que o varão não está lembrando a raça. Sei que é camuflado, né? Então, só as mulheres. Agora só os varões. Se o meu amado não falar, negou a raça. Só os varões, tá? Só os varões. Não ouvi direito. Só as mulheres. Nunca é certo. A mulher está falando mais alto que a gente. Isso não pode. Porque primeiro nasceu nesse negócio é Adão, depois é que é para ver. Não, eu fico indignadamente indignado. Como é que a mulher fala mais alto que macho? Só os varões? Só as mulheres? Varões, em nome de Jesus, varões! Só os machos, salvo! Vamos lá! Só para nunca mais você esquecer,
as últimas sentenças verbal do versículo 3. Agora, as últimas sentenças verbal do versículo 6. E por que não todo o versículo 6? Quando, pois, lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Caíram por terra. Caíram por terra. Diga comigo, lanterna, açotes e armas. Lanterna, açotes e armas. Agora as últimas palavras, diga, vai cair por terra. Vai cair por terra. Os amados, observem, por favor, que para aprender Jesus, eles montaram uma estratégia, escute isso aqui, de aproximadamente 3 anos. Subentende-se que não era fácil aprender Jesus. Primeiro, porque nunca era sabido aonde Jesus estava. Não é que ele era como um fantasma, não. É que não era a chamada era da tecnologia avançada. Era que ouvia-se dizer, ele está em Genezaré. E de repente iam para Genezaré e diziam, olha, faz 4 dias que ele saiu daqui. E onde está? Ele foi para Cafarnaum. E chegava em Cafarnaum e dizia, olha, ele saiu daqui ontem. E quando era, como nessa época, não tinha o chamado serviço automobilístico, era na base do lombo dos animais, do lombo dos camelos. Por isso então era muito difícil achar Jesus, porque ele estava aqui, daqui a pouco estava lá, a notícia vinha, mas quando a pessoa chegava lá, enfim. Por exemplo, o Lampião, ele reinou por 22 anos porque não tinha uma tecnologia assim tão avançada, tá? E tinha que procurar a pé, andar, Caatinga dentro. Caatinga seria local que chove, não chove, tem mato, mas não é tão verde, enfim, uma região chamada de Caatinga na linguagem nordestina. Já por lá de cá, Caatinga é Catimba pra gente na Bahia. Tá. Então, de natureza, que para aprender Jesus não era muito fácil. Eles armaram-se até os dentes e vieram com 3 elementos distintos. Observe que todos os 3 elementos não tem, por exemplo, lanterna, não tem arma e nem achote. É S em todas as 3 palavras. Então foram muitas lanternas, muitas armas e muitos achotes. Que seria achotes? Seria, por exemplo, uma chibata, que é uma linguagem, como que eu diria, da senzala, né? Uma chibata, que seria uma peça auxiliada, uma peça de couro em tiras, auxiliada assim por um ferro, tipo rebelde, um cabo, e na ponta dessas chibatas, desses chicotes, havia lascas de ossos e lascas de chumbos. Então era uma arma muito forte, que se eles batessem, cortava, e os cortes eram cortes muito profundos, lascas de ossos de carneiro e lascas de chumbos, lâminas cortantes, tipo chamada gilete. Então eles trazem para aprender Jesus essas 3 armas potentes. Primeiro, eles trazem lanternas, porque era noite. Trazem as chibatas e traziam punhais, espadas e lanças, que era apelidado de armas. Escute isso. Eles se aproximam e com todas as armas, com toda a lanterna, com todas as chibatas e com todas as lanças, punhais, com todas as espadas, Jesus simplesmente usou a palavra, mais nada. Ele saiu do meio dos discípulos, sabendo que a
Isso não é uma linguagem alegórica, figurativa, é uma linguagem literária. Era difícil achar Jesus, até porque Jesus parecia-se com seus discípulos. Ninguém sabia quem era mestre. Hoje, na realidade, se destaca. Aquele ali deve ser o pregador, aquela ali deve ser a pregadora, aquela ali deve ser a cantora. Então hoje, indumentariamente falando, traz-se um destaque. Mas na época de Jesus, ninguém sabia quem era mestre, ninguém sabia quem era discípulo, porque havia uma indumentária uniforme, havia uma humildade padrão. Então, na hora de lavar os pés, Jesus lavava os pés dos discípulos, os discípulos lavavam os pés de Jesus. Então não havia esse negócio: me respeite que eu sou maior, não sabe com quem você está falando. Jesus se misturava como servo. Se alguém entendeu a palavra, levante a mão e glorifique a Jesus Cristo. Tá, pois bem. Tanto é que os escribas, os fariseus, os principais da sinagoga, disse vendedor, traidor, caçador de recompensa, X9 do inferno. Como é que nós vamos descobrir quem é ele? Aí Judas disse: isso é fácil demais. Vocês não sabem, mas eu sei, eu ando com ele. Eu vou ter que dar um sinal para vocês, eu tenho que beijá-lo, senão você não vai saber quem é ele nunca. Olha como Jesus parecia-se com os discípulos. Amigo ouvinte, você que não é evangélico, você adentrou ao nosso meio e está aqui, esses cabras dizem que Jesus está aqui, esse pregador lá da Bahia está dizendo que Jesus está aqui. E eu não vejo, olho para um lado e para outro, e o povo diz: Jesus está aqui, amém, amém, oh, glória, quem está vendo Jesus, amém. E você olha para um lado e para o outro, procura um quarto, não vê nada, só vê algumas coisas escritas, né? Tal como o sol da justiça, El Shaddai, que quer dizer Deus Todo-Poderoso, leão de Judá, ou seja, o rei de Judá, cordeiro de Deus, ou seja, aquele que foi morto pelo nosso pecado, enfim, e vai, príncipe das nações, enfim, e vai lendo, e não vê quadro nenhum. Cadê esse Jesus? Cadê que Jesus está aqui, está aqui, está aqui? Como que ele não está, amigo? Está assim, olha direito, que ele parece um agente, mas ele está aqui no nosso meio. Bendito seja Deus, vai numa palma, vai não. Pois é, então escute isso, obrigado, pastor. Escute isso. E eles queriam prender a Jesus. E Judas disse: aquele que eu beijar. Obrigado, querido. Aqui na cara, aqui na cara. Como é que é assim? Mais um pouquinho, não é dessa não? Opa, copo ungido não quebra. Copo ungido não quebra. Resumindo, e eles partem, Judas deve que dar o sinal. Toda a atenção vai pouca. Mas o que mais interessa-me é esses três elementos que eles usaram para buscar Jesus, para prender Jesus, como se fosse um marginal perigoso, como se fosse um El Capone, como se fosse Fernandinho Beiramar, como se fosse, está entendendo? Não. E Jesus sai do meio dos discípulos e disse assim, cara a cara: vocês estão buscando a quem? O que é que vocês querem aqui? Quem é que vocês querem prender? Eles disseram: queremos buscar Jesus Nazareno. Ele disse: sou eu. Isso deve ser muito macho. O outro se esconde. Ele diz: eis aqui o homem, sou eu. A Bíblia diz, amados, que com toda a lanterna, com toda a chibata, com todas as armas, eles recuaram para trás. A palavra de Jesus, isso aconteceu, levou eles para trás. Foi isso que aconteceu. Isso aqui não é um invento meu. Jesus olha para eles: vocês querem o que aqui? Era uma compacta massa. Escute isso, senhores. Era uma compacta massa. Era um número inaudito. Primeiro porque queriam entrar na história. Está entendendo? O homem que prendeu Jesus. Eles queriam entrar na história. E lá estão eles. Jesus aproxima-se
e diz: vocês estão procurando quem? Eles disseram: a Jesus Nazareno. Jesus olhou para eles e disse: sou eu. Sabe o que aconteceu? A palavra de Jesus, isso é bíblico, a palavra saiu com dínamo, a palavra de Jesus saiu com unção, literalmente unção, a ponto de que diz a Bíblia, eles recuaram para trás, saíram andando assim e não suportaram, saíram andando, até que não teve mais jeito e pá, todos caíram, levantaram e Jesus disse, torna a perguntar, quem é que vocês estão procurando? E eles tornaram a dizer, Jesus Nazareno. E ele disse, eu já disse que sou eu. Eles tornaram a tomar um vácuo como que um murro na testa e saíram andando de marcha ré. Pá, caiu de novo. O que é que eu aprendo aqui? Há poder nas palavras de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Há poder nas palavras de Jesus, senhores. E olha o que Jesus disse, se vocês acreditarem, está escrito assim, fareis ou fará obras bem maiores do que essas que eu faço. Amados, quando Jesus foi embora, reverendo pastor Anderson, quando Jesus foi assunto aos céus, ele chamou Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Natanael, todo o colégio apostólico, e disse, eu estou indo embora, mas antes que eu vá, eu quero dizer para vocês que vocês têm que tomar cuidado. Há um poder muito grande nas vossas palavras. Não brinque com as palavras de vocês, eles estão dizendo para o colégio apostólico, porque o que vocês falarem aqui vira profecia. Ele estava dizendo, ser meus seguidores é uma coisa muito séria. Ser seguidor de Jesus, ele estava dizendo, é uma coisa muito séria. Como que diz? Olha, vocês lembram da escola dos profetas, que a Bíblia fala no Antigo Testamento, os filhos dos profetas? Então os profetas ensinavam para os filhos dos profetas, que eram na realidade não filho literalmente, mas da escola dos profetas, que havia poder nas palavras deles, que eles não podiam brincar com as palavras, que havia um poder tremendo. Por isso Elias dizia, segundo a minha palavra, vai acontecer isso, e acontecia, porque há poder nas palavras do profeta. Pode não se cumprir? Pode. Se eu disser, ei, assim diz o Senhor, sem que o Senhor tenha dito, aí é mentira, porque Deus não mandou nada. Mas eu posso profetizar sem Deus mandar, contanto que eu seja macho para dizer que sou eu que estou falando, e Deus não está mandando nada. Aí Deus honra a palavra. Deu para entender? Vou tentar esmiuçar a miúdo. Há pessoas que dizem, assim diz o Senhor, eis que eu sou Deus e falo. Se é Deus mesmo, se cumpre. Se não é, ai do profeta, coitado. Agora, quer ver outra profecia que se cumpre sem Deus mandar? Segundo a minha palavra, vai acontecer isso contigo. E acontece, porque eu estou dizendo segundo a minha palavra. Eu não estou botando Deus na mentira. Eu estou dizendo que Deus não mandou, mas eu tenho crédito lá em cima. Eu estou profetizando aqui e Ele honra a minha palavra lá em cima. Isso é bíblico. Porque foi Jesus quem disse. Jesus disse, não esperem que eu mande vocês fazerem nada. Foi isso que Ele disse. Ele disse, eu estou delegando poder a vocês. Eu estou dizendo para vocês, disse Jesus, que o que dois de vocês ligarem aqui, está ligado nos céus. Ele estava dizendo, há poder nas vossas palavras. E ele disse mais, se vocês só fizerem aquilo que eu mandar, vocês são servos inúteis. Ele disse, não faça só aquilo que eu mandar, não. Eu estou delegando autoridade a vocês para fazerem aquilo que eu não mandei. Pode falar e vira profecia. Baseado nesse texto aqui, Jesus dizendo, sou eu, só o poder da palavra, derribando pessoas, derribou lanterna, derribou chibatas ou açoites, derribou também todas as armas, só a palavra. O que é que eu aprendo aqui? Pode vir contra você lanterna, pode vir contra você
açoites, pode vir contra você armas pontiagudas. Jesus deixou bem claro: só vence você se você quiser. Abra sua boca, porque há poder nas suas palavras, e cairá por terra lanterna, açoites e armas. Se você entendeu a palavra, levante a mão e glorifique a Jesus. Lanterna, sabemos que seria uma luz portátil. Lanterna, sabemos que seria uma luz portátil. A lanterna dessa época não é essa lanterna que nós portamos hoje no nosso carro, na gaveta lá da despensa. Não, aquela lanterna que a gente coloca algumas pilhas, aperta assim. Não existia pilha nessa época, não existia. Thomas Edison ainda não permeava a terra dos viventes ainda, então não tinha lâmpada. É que é tantos inventores que tem hora que a gente profere aqui, né, um grão-bel no telefone por Thomas Edison na lâmpada. Então, de natureza que as lâmpadas seriam lamparina. Sabe aquelas lamparinas? Com um vasozinho cheio de óleo, um pavio na ponta e uma proteção para que a ventania não apagasse. A torcida com fogo na ponta, ali sim era as lanternas, as lamparinas. De natureza, queridos, que lanterna estavam nas boas lanternas, estavam nas mãos dos que queriam Jesus. Lanterna fala-nos de falsa luz. Lanterna fala-nos de invasão de privacidade. É você estar no escuro e alguém chega com a lanterna assim e tentar descobrir você. É você estar em escuro, porque se você quiser estar no claro, você não estaria no escuro. Aí vem alguém com a lanterna e pá, e clareia. Opa, estou vendo. Lanterna fala-nos de invasão de privacidade. Lanterna fala-nos de termos cuidado, porque estamos arrodeados de uma nuvem de tão grande de testemunhas. Vê se você entende. Não se iluda. Há pessoas que se aproximam de nós, não com o intento de nos ajudar. Há pessoas que se aproximam de nós outros simplesmente como um agente secreto de Satanás. Há pessoas que se aproximam de nós outros como agente secreto do diabo. Amados, eu disse para um cidadão ontem que eu não vou jamais subestimar o diabo como eu o subestimei. O que, pastor? Sim, Senhor. Eu jamais vou subestimar o diabo. Hoje, se alguém disser, sou teu amigo, eu vou dizer que acredito, mas dentro de mim vai ficar a interrogação. Hoje, quem se aproximar de mim, eu vou observar se porventura não é Satanás com a máscara de um amigo ou de uma amiga. Porque a Bíblia diz que o diabo apresenta-se até como anjo de luz. Por que ele não pode se apresentar como anjo amigo? Cuidado, que pode ser a lanterna querendo invadir a sua privacidade, querendo trazer à tona o que está em segredo. Porque a lanterna fala de clarear a sua vida,
invasão de privacidade. Amados, há um texto na Bíblia que eu nunca vi ninguém pregar. Pregar na essência, pregar segundo a exegese bíblica. Porque segundo a exegese seria traduzir o texto conforme ele foi escrito. Não está certo eu ler o texto e achar que é isso, aí você vem ler o mesmo texto e já acha que é isso, aí outro vem ler o texto e já acha que aquele texto quer dizer que está tudo errado. O texto tem que ser traduzido conforme ele foi escrito. Eu não posso entender do jeito que você entendeu, de outro, está errado. Por isso, graças a Deus, por uma matéria dentro do círculo teológico chamado de exegese bíblica. A exegese tem por obrigação de esmiuçar o texto para que nós outros entendamos conforme ele foi escrito. Então escute-me, por favor. Toda atenção agora é pouca. Quase não se escuta pregar na exegese bíblica esse texto. Olha o que disse Jesus. Olha o que disse Jesus. Certo homem semeou trigo, e quando todos os homens dormiam, veio o homem do mal, meteu a mão no seu bornal e lançou uma outra semente no meio da roça do bom homem, que era a roça de trigo. Quando nasceu, dias depois veio a chuva, regou a terra, aí o grão morreu, germinou e aí foi. E quando nasceu, os homens que conhecem de plantação, não é um julgamento precipitado, eu fico doente com essa expressão, não julgue para não ser julgado. Mas julgar é uma coisa, estar vendo é outra. Como que eu estou vendo um cara fumando maconha, muito doido? Eu digo, rapaz, larga isso aí, rapaz, você está fumando maconha. Não, eu julgo para não ser julgado. Eu estou julgando, você está falando um morrão de maconha na tua mão aí, rapaz. Se eu estou vendo. Olha o que diz a Bíblia, que os rurícolas, que conhecia melhor que ninguém da área rural, olhou e disse, porque esse matutão aqui conhece. Se você me disser, isto aqui até pela raiz, isto aqui é mandioca, eu pego a raiz e digo, não, isso aqui é aipim, não sei se aqui também é aipim, aipim, macaxeira, aipim, isso aqui é aipim, não é mandioca, não senhor, isso aqui é aipim, eu conheço. Pego a folha e digo, essa folha aqui é de mandioca, essa aqui é aipim, essa folha aqui é corana, essa folha aqui não é corana, é açafeixo, essa aqui eu não me digo, eu pego a folha do maracujá e digo, isso aqui é maracujá, meu amigo, e essa folha aqui é maracujina, e não é a mesma coisa, o caminhão cheio de japonês misturado com chinês, maracujina, maracujá, e não é igual nada. Eu pego, isso aqui é goiaba, essa aqui é folha de goiaba, e essa aqui é folha de araçá. E não é a mesma coisa, que mesma coisa, araçá é araçá, goiaba é goiaba. Não, isso aqui é folha de limão, isso aqui é folha de lima, e não parece, mas não é. Isso aqui é folha de laranja, eu lhe digo, porque eu vim da roça. Então, quando é de manhã, os matutos levantam. Peraí. Olha só, nós plantamos trigo, mas junto com o trigo está nascendo joio. Joio é uma erva daninha que acaba, ela é tipo macheira, e a infeliz, ela cresce só para a terra, ela não cresce assim, ela vai crescendo só por dentro, as raízes. Depois de 7, 8 dias de raízes, é que bota o primeiro botãozinho por lá de fora. Mas depois que a raiz vai crescendo, que é para quando alguém tentar arrancar aquela erva daninha, sair arrancando também a raiz da boa planta. Está entendendo? O joio
disse: não. Se arrancar a plantação, se arrancar a erva daninha, o joio vai danificar todo o trigo. E o que é que vamos fazer? Deixa crescer junto. No dia da colheita a gente colhe tudo, joio e trigo. Mas aí a gente separa, vai dar muito trabalho, mas a gente separa o joio para cá e o trigo para cá. E assim a gente não perde a plantação. É duro o que eu vou lhe dizer? É para doer. Dói na alma? Dói. Mas eu não sei se você é minha irmã em Cristo. Eu não sei se você é meu irmão em Cristo. Eu não sei se foi Satanás que te lançou na igreja ou se foi o Senhor que te plantou. Só sei que infelizmente eu tenho que crescer junto contigo. Mas a colheita vai vir. Se você é minha irmã, vai para o lado que eu vou. Se não é, você vai para o fogo. Quem entendeu a palavra, levante a mão e glorifique a Jesus. Eu não sei, porque o joio parece com o trigo. Pois então me escute aqui. Por que o senhor falou isso, pastor? Porque há pessoas que aproximam-se de nós outros para tirar proveito. Há pessoas que aproximam-se simplesmente como lanterna. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Amém. Há pessoas que aproximam-se simplesmente como lanterna. Lanterna, vamos dizer, para desgraçar a vida. Eu já me aproximei de algumas pessoas que eu pensava que era luz. Você está entendendo? Luz. E não era luz, era lanterna. A lanterna é uma luz falsa. Eu já me aproximei de algumas pessoas que eu emprestei a minha cabeça para deitar sobre o ombro daquela pessoa, e ali eu depositei propriamente dito toda a minha confiança. E eu te confesso que não era luz, era lanterna. Não tem coisa pior que a decepção. E a decepção acompanhada de traição. Pois escute aqui: serva do Altíssimo, filho de Jerusalém. O Deus de Abraão está me dizendo que há poder em nossas palavras para arrebentarmos com lanternas. Nós vamos correr, porque é do tempo. Quem fica comigo mais 10 minutos, diga amém. Ué, mais 10 minutos, diga amém. A primeira coisa que Jesus derribou com a sua palavra foi lanterna. Segundo, não se esqueça, achotes, que é chibatas, chicote, com lascas de ossos, lascas de chumbos. Escuta isso. Talvez você nunca passou por isso. E quer um conselho? Agradeça a Deus se nunca te bater, porque não tem coisa pior quando vem pra gente e quando você menos espera e você sente. Sabe quantos cortes levou o corpo do Ramolim da Galileia? 492 cortes. Profundíssimo, que era notório os ossos. Sabe aqueles cortes? 40 chibatadas, 40.
não tendo lascas de ossos e lascas de chumbos, e cortaram o rosto, as pernas, as costas, despiram ele. Escute isso aqui. Não tem coisa pior que quando nós estamos sendo chicoteados e buscamos defesa e não encontramos aonde? Amados, já teve período de eu ir andando assim, e de repente o celular tocar, e quando eu vejo alguém me dando notícia de uma calúnia que nem Satanás acreditaria. Não tem coisa pior do que você ser metralhado. Não tem coisa pior que você estar cônsul, você está convicta, com a consciência tranquila, que isso não sucedeu, mas você não tem um álibi. O teu álibi é simplesmente não aconteceu. Eu não acredito. Tem chicotadas que dá vontade de levar todas as nossas coisas e sumirmos do globo terra. Tem chibatadas que dá vontade da gente abrir a terra e entrar, subir. Escuta isso, filho de Deus. Escuta isso, filha de Deus. Deus não iria me dar esta mensagem em vão. Não aceite nenhuma chibatada mais. Levante a sua voz de profeta e de profetizar. Abra sua boca para profetizar e veja se os chicotes não cairão em nome de Jesus. Observe que quando Jesus abriu a boca, caíram todos. E quando eles caíram, logo os chicotes e as lanternas também caíram. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Se você quiser acreditar, acredita. Eu não sei se já falei isso aqui. Lá em Salvador nós temos uma avenida cujo nome é Avenida Suburbana. Ela começa debaixo do viaduto dos motoristas, como é conhecido, chamada Baixa do Fiscal. E ela vai até o bairro de Paripe. A Avenida Suburbana toda, a linha ferroviária. E chegando ali já no início ali do narco, onde inicia-se a Avenida Suburbana, Baixa do Fiscal, viaduto do motorista, eu vim andando bem, eu tinha pressa de chegar. Eu ia na casa, lá para as bandas da casa da minha sogra, e eu tenho irmãos por parte de pai que ainda moram naquela região, e sempre vou apular, sempre, até porque a gente não pode esquecer das nossas raízes, porque arvoredo que não tem raiz está morto, arvoredo que não tem raiz está podre. Então a pessoa que foi ascendido, a pessoa que está hoje monetariamente equilibrada e esquece-se de onde veio e tem vergonha de dizer de onde veio, está esquecendo-se das suas raízes, e para mim vai apodrecer, não vai dar mais fruto. Não pode se esquecer das suas raízes. Entendeu a palavra? Levante a mão e glorifique ao Senhor. E desci a Avenida Suburbana. Lembra-me falando de que você tem poder na sua palavra. Escute isso. E um rapaz na minha frente com um carro largando os pedaços. Como eu não gosto muito de buzinar, eu dei um toque no farol, no meu farol, pedindo para que ele saísse para a direita, pois à esquerda ele quer andar. E eu continuei, pensei que ele não estava prestando atenção, dei um toquezinho no farol, não na cozinha. Ele olhou para mim pelo retrovisor e deu risada. Eu acendi o farol e eu pedi que ele me deixasse passar. Quando eu vi que ele não deixou passar,
eu vi que estava uma brecha pela direita, eu fui para cortar pela direita, ele jogou o carro para a direita. O senhor, peraí, está perturbando. Eu aliviei, dei uma boa distância, deixei o carro passar na frente e dei um capote nele. Graças a Deus, eu tenho um carro muito potente, e eu dei um capote e avancei. Quando eu fui avançando, ele achou por bem fazer o que fez aquele norte-americano, piloto dos Estados Unidos das Américas, que está preso, né, está preso em São Paulo. Se você acompanhou o jornal, você sabe, achando que aqui era a casa da mãe Chica, que podia bagunçar, fazer o que bem quer bem, só porque América, está no xilindró, e tomara que ele fique um bom tempo aqui para aprender que Brasil tem um homem de respeito. Então, com o gesto, o mesmo gestos obscenos, e me deu o braço inteiro, me deu os dedos, me deu o braço. Eu disse, já que esse braço é meu, eu poderia agora tomar, porque é meu, né? Quebrar, eu me dei, é meu braço. Mas eu aliviei, eu fui embora, e ele tentou fazer perto, mas como é que pode? Ele quer me empregar o carro do cabra, mas tá bom, vou dar uma chance para ele. Encostei para a direita, ele... Eu disse, vai. Foi embora. Eu só disse isso, Jesus, o senhor viu isso? Aí fui aí a 30, 40, que eu vi que tinha demônio na estrada, tranca a rua, só vai embora, capeta, já que não dá para ir para trás de mim, vai na frente mesmo, vai adiantando. Tá bom, uns 10 minutos depois eu vou subir uma ladeira conhecidíssima chamada Ladeira de São João, ou Ladeira da Saborosa, que era uma cachaça que vendia nessa época. Botaram o apelido dessa ladeira, Ladeira da Saborosa, porque o que tinha de gente que morria bêbado nessa ladeira de tanta batida de carro, pessoas ébrias. Tá bom, chegando no lado do Lúcio, engarrafou tudo. Eu disse, meu Deus, engarrafamento aqui no Lúcio, isso é difícil. Quando eu consegui passar, eu olhei o carro do cidadão, estava debaixo de uma marquisa, aquele cidadão que me deu o braço lá atrás, debaixo de uma marquisa. Eu me lembro que lá atrás eu disse, olha Jesus, tu está vendo, né? Mas não falei assim, eu falei pedindo justiça, está vendo, né? Tá vendo? Então, como que ele disse? Sou teu filho, toma posse. Ele me deu o braço. Tá bom, o carro do cidadão debaixo da marquisa, ponto de ônibus, ele jogado no canto, e o braço mesmo que ele tinha me dado estava estirado lá do outro lado. Eu olhei, enchi os olhos de lágrimas, mas há poder nas nossas palavras. Eu era pastor de uma igreja, escute isso, e tinha uma irmã, não vou me esquecer disso jamais, o nome dela é Jardilina. Ela queria se batizar, mas como a nossa igreja é uma igreja que prima pela doutrina da palavra e semelhantemente está subalterna ou subordinada às leis de nossa nação, nós só batizamos se porventura ela casar. E o nome do marido dela, Salvador, já de idade avançada, ela também, e ele não queria casar com Jardilina. E um homem muito ruim morava de frente da igreja da cidade que eu morava, que eu era pastor. Um dia eu fui em Salvador, quando eu voltei, eu soube que seu Salvador tinha invadido a nossa igreja, cortado alguns bancos, pegou a irmã Jardilina pelos cabelos e disse, nessa igreja você não entra mais. Eu disse, aí foi demais. Eu disse, Deus, é tua casa, é tua igreja. Deus, e tu disseste que há poder nas nossas palavras, eu estou com vontade de profetizar a morte dele. Eu não posso matar, mas se tu matar, ninguém diz nada, tu é Deus. Mas que dá vontade de dar uma coça nesse filho, está, Deus, olha, está escrito, ireis, mas não pequei, estou só irado, não estou pecando. Mas toma providência, Deus. Deus falou comigo, vai e profetiza que Jardilina vai descer as águas no próximo batismo. Eu digo, mas por lógica não tem como. Porque sabemos que tem que dar entrada no cartório de registro civil, se porventura ele quiser casar, e isso dá mais de 30, 35 dias. O próximo batismo faltavam uns 25 dias mais ou menos. Eu fui a ela e disse, irmã Jardilina, a senhora quer casar-se? Ou seja, a senhora quer descer as águas? É o meu sonho, pastor Abílio. A senhora quer descer as águas? Eu quero. Mas esse homem não casa comigo. A minha pergunta é outra. A senhora quer descer as águas? Eu quero. Quer? Tá bom. Seu Salvador, eu sou que o senhor entrou na igreja. Eu entrei na igreja, pinicar pra gente seria cortar bem miúdo lá no
Nordeste, pinicar seria cortar bem pequeno. Eu piniquei os bancos e se você menear quer dizer, se você procurar se meter a besta comigo, eu vou pinicar você. Eu disse que é, né? Aonde? Ó. A grossura que ia me pinicar no facão. Eu disse assim, certo. Pinicar, né? Eu disse, eu vim lhe perguntar se o senhor quer casar com a irmã Jaqueline para ela descer as águas. Eu não caso. Eu disse, vai não? Não. Ela vai descer as águas no próximo batismo. Só se for possível no meu cadáver. Esse negócio fechado. Saí. 4 dias depois, Salvador estava com as narinas cheias de algodão. Me chamaram para fazer o culto de ato fúnebre. Eu tinha que ir, né? Não era crente o cara, e na hora de encomendar, eu disse, Deus, esse corpo vai descer a tumba e o espírito dele, com certeza, tu sabes aonde está. E deu uns toquezinhos para baixo, sim, quem era crente entendeu o mistério. Eu ia dizer que estava no céu, que céu, rapaz? Que céu? O que eu estou tentando dizer é que há poder nas nossas palavras. Eu estou tentando dizer que Deus não faz grandes coisas porque nós não profetizamos grandes coisas. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Pode cair por terra lanternas, pode cair por terra açoites, esses que estão te chicoteando, querendo ver a tua desgraça, querendo ver a tua catástrofe. Basta você abrir a boca e profetizar a sua própria vitória em nome de Jesus Cristo. Se você entender a palavra, levante a mão e glorifique que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, glória a Deus. Que você pode até dizer, pastor, eu não sei se eu entendo, não sei se acordo, não sei se concordo. Escute isso. Tem pessoas que querem ver a desgraça do outro, isso é indiscutível. Porta uma Bíblia, você está ouvindo? Porque todos esses que foram prender a Jesus, você está pensando que era quem? Quem você pensa que era? Olha aqui quem eram, quem eles eram. Olha só. Versículo 2. Não, versículo 3. Olha. Homens da corte. Está entendendo? Oficiais dos principais sacerdotes. Você sabe o que é sacerdote? Levita da tribo de Levi. Saqueia
que estão esperando ouvir dizer foi a lona, caiu. Por quê? Porque a lanterna está em cima. Os açoites, semelhantemente, ela não vai aguentar. E as armas mais baixas possível são usadas contra ti. Agora digo o que Jesus disse ao meu coração. Digo o que Jesus disse ao meu coração. Ele fica irado. Ele fica zangado. Quando contempla essas três armas sujas, zanzingas, contra os seus filhos leem na Bíblia que ele simplesmente abriu a boca, caiu tudo por terra. Leem na Bíblia que se porventura nós acreditarmos, podemos fazer proezas bem maiores. E fica ainda permitindo essas armas fajutas, esses chicotes fajutos e essas lanternas fajutas sobre você. Ele está simplesmente dizendo: estou zangada com você, estou zangado com você, minha filha, estou zangado com você, meu filho, porque há poder nas tuas palavras. E se você sofre, eu como teu irmão mais velho também sofro. Se você sofre aqui nos céus, também eu sofro, porque eu não quero a tua desgraça, eu quero o teu triunfo. Ele está dizendo: exercita a autoridade que há nas suas palavras e levante-se hoje vitoriosa e vitorioso em nome de Jesus Cristo. Alguém está entendendo a palavra? Levante a mão e glorifique ao Senhor. Aleluia! Deixa eu te dar um exemplo aqui muito claro. Te dar um exemplo muito claro. Jesus está deixando bem claro que quem veio foi os seus. Está entendendo o mistério? Está entendendo o mistério? Quem quer ver a tua desgraça, está entendendo o mistério? Um belo dia chegou ao meu conhecimento um pastor não, presbítero, chegou para mim e disse: irmão Abílio, é chegado ao meu conhecimento isso. Eu estava na sala e eu ouvi, irmão, o pastor ciclano de tal falar isso. Foi? Foi. O senhor poderia me deixar de fora, pastor? Eu disse: não, macho tem que ser macho. Você falou, está falado. Tem que assumir. Alguém me disse, se alguém foi você. Ou o senhor veio só fazer fofoca? Porque Jesus nunca teve esse negócio de falar e dizer: mas é mentira de bolo. Jesus não. Jesus encarava. E só não gosta de verdade porque é da mentira. Aí cheguei para o irmãozinho e disse: irmão, eu queria lhe fazer uma pergunta. Procede. Isso. Ele: que é isso, pastor? O senhor acha que eu teria coragem? Não, meu achismo não é perturante. Eu quero saber se procede. Eu não te conheço direito. Nem tua mulher que é tua mulher não te conhece, porque a própria psicologia diz que alguém só pode dizer que conhece alguém após 35 anos de convivência. Então nem tua mulher que é tua mulher não te conhece. O que é que eu vou te dizer? Você vê, o senhor me conhece, te conhece coisa nenhuma. Quero saber se procede. Eu disse: os olhos não mentem. Olha nos meus olhos e diz se procede ou não. Porque para quem não sabe, a ramificação dá pelo menos 2 nervos que tem muito a ver com o sistema nervoso. Então quando a pessoa está mentindo, os olhos denunciam na hora. A não ser que você não tenha essa estratégia de buscar a verdade. Mas olha nos meus olhos aqui e diga, procede ou não? Eu disse: irmão, eu sou de uma terra que o homem tem que ser homem até para reconhecer a verdade e reconhecer a mentira. Se o homem errou, tem que reconhecer o erro. Eu não vou te matar, que eu não sou nenhum maluco. Se você disser que foi, o que eu vou fazer? Que jeito eu vou dar? Eu dou para pegar ele pelo calcanhar. Ele: olha, foi, mas não foi bem assim. Caiu. Eu digo: foi como, meu lindo? Foi assim. Eu digo: eu vou lhe fazer um pedido. Pois não. Esqueça do meu nome quando você estiver fofocando. Porque eu não tenho esse negócio de estar constituindo advogado para abrir processo. Eu não. Eu boto logo você na mão de Deus. E digo logo a Deus: ou ele ou eu, Deus. Eu sei que o senhor ama todos os dois, mas o pilantra é ele. Então, ou ele ou eu. Se o senhor não agir assim, tá? Então,
Aí eu chego para Deus e converso. Tá bom, meu irmão? Ah, mas não é bem assim, não. Baixe sua voz, por favor. Agora é dois homens conversando, macho com macho, bigode com bigode. Lá de ser fofoqueiro, porque isso é feio. Para pecador, imagina para o ministro do Evangelho. Tome vergonha na cara, falei para ele. Que é isso, pastor? É isso mesmo que eu estou ouvindo. E eu quero só te dar uma notícia simples, muito simples. Qual? Depois de amanhã, você tomará um prejuízo inefavelmente inefável. Senão, eu sou um falso profeta. Mas Deus não mandou você falar, não mandou mesmo não, mas há poder das minhas palavras. Tchau. Pastor, já até falei sobre isso. Falei, não dá três vezes, não, não. Ele querendo falar comigo, e não conseguia. Eu viajando. Sabe o que aconteceu? 3 dias depois, ele estava indo para a Feira de Santana. Por milagre a vida dele não foi embora, mas a bendita Cherokee dele perdeu o controle, deu perca total, e não estava no seguro para a glória de Deus. Porque se tivesse seguro pagado, ele não tomou prejuízo nenhum. Mas pastor, peraí, o senhor pode amaldiçoar? Então rasga a Bíblia, porque ela não presta para mais nada. A Bíblia diz que se você abençoar, está abençoado. Se você amaldiçoar, está amaldiçoado. Chega de evangelho reborreia. Há poder nas nossas palavras, queridos. A partir de hoje, você vai exercitar a autoridade que Deus te deu, em nome de Jesus Cristo. Alguém está entendendo a palavra? Levante a mão e glorifique ao Senhor. Observe que no início da mensagem, eu lhe disse, debaixo da unção de Deus, que Deus, na pessoa de Jesus, nos delegou autoridade, nos delegou poder. E se porventura nós não profetizamos, Ele não faz. Ele disse, há poder nas vossas palavras. Deus está irado, escute isso aqui, minha querida. Deus está irado, escute isso aqui, meu querido. Com tantos filhos dele, recebendo açoites na terra dos viventes. Deus está irado com tantas armas fajutas sobre os seus filhos, e os seus filhos aceitando como se fosse um povinho qualquer. Deus não vai agir, porque Ele já te delegou este poder. Você vai alçar hoje com autoridade e derribar todas as armas que prepararam contra ti. Você vai sair daqui como nação vitoriosa, como povo vitorioso. Você está entendendo a palavra? Levante a mão e glorifique a Jesus Cristo. Glória a Deus. Escute isso em nome de Jesus. Escute isso em nome de Jesus. Eu fiz esse arrudeio, olha que já foi para falar umas 3 vezes e eu me segurei. Não se assuste. Se vocês ouvirem dizer, não se assuste, escute isso. Se vocês ouvirem dizer que desta região morreu um grande que portava título de evangélico por ter se levantado contra esta obra, não se assuste, porque assim diz o Senhor. Chega. Eu sei que tem gente que não está entendendo nada, e o meu Deus está me dizendo que há uma lanterna dele aqui. Volte e diga, ou ele aquieta ou vai morrer, diz o Senhor dos Exércitos. Olhe para seu irmão, para sua irmã e diga, Deus está falando nessa casa.
aceito mais açoites, eu não aceito mais lanterna, eu não aceito mais armas contra mim. Você vai abrir a boca e elas vão cair por terra. Sabe estas armas que tentam impedir o teu triunfo? Sabe esta lanterna que tenta impedir o teu triunfo? Sabes, esses açoites que tentam impedir o teu triunfo vão todos cair por terra hoje. Você acredita nisso, crente? Aleluia! Vamos ver se você vai vencer ou não vai. Vamos ver se você vai vencer ou não vai. Vamos ver se você vai vencer ou não vai. Vamos ver se você vai vencer ou não vai. Não vai ter mais açoite em nome de Jesus. Não tem mais lanternas em nome de Jesus. E não tem mais armas que vai prosperar contra ti. Porque a partir de hoje a tua marcha será triunfal. Você acredita nisso? Acredita nisso? E uma palma ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Glória a Deus! Glória a Deus! Seja sincero. Seja sincero. Não, seja sincero. Eu sei que tem gente que deve estar assim, meu Deus. Não, está muito forte. Como assim? Uma mensagem que eu não esperava ouvir. Até o próprio pastor Abílio, eu nunca vi ele pregando desse jeito. E de fato, eu não me lembro se já preguei desse jeito. Eu não me lembro se eu já preguei assim. Mas ai do profeta que não entrega aquilo que Deus manda. Ai do profeta. Deus está irado com você, filha. Deus está irado com você, filha. Porque permite que esses açoites estejam sobre você. Permite que essas armas estejam sobre você. Tu permites que esta lanterna esteja sobre você. Ele simplesmente quer que você abra sua boca e derribe por terra hoje em nome de Jesus. Lanterna, açoite e armas. Não te aceito mais, só isso. Lanterna, açoite e armas. Não te aceito mais. Lanterna, açoite e armas. Não te aceito mais. Nunca mais você esquecer. Lanterna, açoite e armas. Não te aceito mais. Foi até hoje. Quem te bateu, só bateu até hoje. Quem jogou na terra, olhando em cima de você, tipo fiscal de quarteirão, foi até hoje. Quem veio com armas fajutas contra você, armas plásticas contra você, foi até hoje. Porque lanterna, açoite e armas não te aceitam. Vamos derrubar por terra? Vamos derrubar por terra? Dá para a lanterna, açoite e armas não te aceitam mais.